ele tem 8 elétrons, número atômico 8. A configuração eletrônica dele é um S2, 2S2, 2P4. Se eu for fazer aquele diagrama de energia, se eu for fazer o diagrama de energia para o oxigênio, eu vou ter o orbital 1s, o orbital 2s e os 3 orbitais p. Vou fazer o preenchimento desses orbitais e vou ter essa configuração. Um átomo de oxigênio, como é que ele vai se ligar usando esse modelinho aqui, que envolve orbitais atômicos? Aqui eu não estou falando de orbital molecular, eu estou mostrando os orbitais atômicos do oxigênio. Como que um átomo de oxigênio se ligaria a outro átomo de oxigênio? Numa dupla. Então, ele compartilha. Primeiro, eu tenho um orbital P que está preenchido, um outro que está semi-preenchido e um outro que está semi-preenchido. Esse aqui para cima, considerem preenchido totalmente, esse aqui. Então, com outro átomo de oxigênio, primeiro ele faz uma ligação sigma, ele compartilha elétron com outro átomo de oxigênio por meio de uma ligação sigma, e ele faz com outro átomo um recobrimento lateral através desse orbital P aqui. Então, esse com esse recobrimento lateral, ligação π. Esse com esse, recobrimento frontal, ligação sigma. Então, na molécula de oxigênio, eu tenho uma ligação sigma e tenho uma ligação π. Tem elétron desemparelhado na molécula de oxigênio? Não. Se não tem elétron desemparelhado, essa molécula ela não deve sentir um campo magnético, certo? Se não tem elétron desemparelhado, e se o elétron interage com o campo magnético, se eu tenho um elétron que tem um spin mais meio e um outro que tem spin menos meio, um cancela o outro. A somatória dos spins vai dar 0. Então, não vai interagir com o campo magnético. Certo? Eu praticamente concluí o que eu queria falar para vocês sobre ligação covalente, naquela abordagem, né? Usando as ferramentas da mecânica quântica. Então, a primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês é assim, eu nunca tive a pretensão de, nessa disciplina, aqui, com o tempo que a gente tem, fazer uma abordagem aprofundada da descrição de ligação química usando a descrição quântica. Nunca foi o objetivo. O que eu queria era discutir com vocês alguns conceitos essenciais para que quando vocês forem ver isso mais aprofundadamente, vocês vão ter que ver mais aprofundadamente em química inorgânica, por exemplo. Algumas das coisas que nós discutimos vocês vão ver em química orgânica, não sei com qual profundidade. Então, a minha pretensão era que quando vocês fossem ver isso, vocês não ficassem chocados pela novidade dos conceitos. Então, o que eu quis discutir com vocês foi muito mais a questão conceitual, tá certo? Tentei mostrar para vocês da onde vem a ideia de hibridização, por que a gente tem a necessidade de misturar orbitais atômicos em um átomo para explicar o tipo de ligação química que ele forma e o tipo de substâncias, o tipo de compostos que ele forma. Então, eu preciso que isso fique bem claro para vocês. Quando eu misturo os orbitais atômicos de um átomo, eu produzo orbitais híbridos, tá certo? Esses orbitais híbridos, eles continuam sendo orbitais atômicos. Agora, eu posso misturar orbitais atômicos de átomos diferentes para gerar orbitais moleculares. Então, quando a gente discute ligação covalente, a gente está discutindo essa mistura de orbitais atômicos de átomos diferentes. Qual é a descrição que nós fazemos desses orbitais atômicos? Bom, a descrição que a gente consegue fazer com alguma qualidade,
ou com uma boa qualidade, é a descrição para o átomo de hidrogênio, né? São elétrons que se comportam, né, que num átomo que tem vários elétrons, se comporta como se esses elétrons não interagissem, não é? É por isso que quando a gente vai fazer cálculos mais sofisticados, a gente não pode considerar a coisa desse jeito. É óbvio que eles vão interagir, né? Nós também vimos algumas coisas sobre algumas coisas sobre configuração eletrônica, mas o que eu vi com vocês era só para que a gente entenda a quantidade mínima de ferramenta. Existe uma série de situações, de temas que nós poderíamos discutir, mas que fogem ao escopo dessa disciplina e ao grau de profundidade que a gente tem que dar aqui. Tá certo? Senão teria que dar um curso só sobre ligação química para vocês. Eu adoraria, mas a gente não tem tempo, né? Então, onde nós estamos hoje? No final da última aula da gente, eu falei meio que rapidamente sobre a questão do porquê que um modelo diferente daquele que nós estávamos usando, que envolvia hibridização, que envolvia os orbitais, né, a configuração eletrônica descrita, né, pelos orbitais, como nós vimos no diagrama de Linus-Pauling, por exemplo, por que aquilo não se aplicava sempre? Então, por exemplo, se nós vamos usar uma descrição baseada naquela configuração eletrônica de cada átomo, eu olho para aquela molécula, por exemplo, o HF, HCl, eu olho para essa molécula em termos dos elétrons do hidrogênio e em termos dos elétrons do cloro, né? Então, o hidrogênio tem configuração eletrônica 1s1, né? O cloro, ele tem... vamos pegar o flúor para ficar mais pertinho, né? O que nós fizemos foi... Vou pegar o HF. Então, quando nós olhamos para a molécula e agora descrevemos em termos dos orbitais atômicos, a configuração eletrônica do hidrogênio é 1s1, o flúor está aqui, né? A gente viu também como que nós escrevemos a configuração eletrônica em termos de um core comum, né? Baseado nos gases nobres. Então, eu tenho número atômico 9, então a configuração eletrônica 1s2, 2s2. E aí a gente tem uma descrição bastante simples, né, para essa molécula, olhando para esses orbitais atômicos aqui. A gente olha e fala assim, eu tenho os níveis de energia, vou colocar aqui energia. Então, para o átomo de flúor, eu tenho 1s2, 2s2 e os 2p. O S2 está completo, 2s2 está completo, e o P, regra de Hund, preencho sempre, né, todos os orbitais de mesma energia, e depois eu volto emparelhando. Saúde! Então, usando esse diagrama aqui, é fácil a gente perceber que esse elétron aqui vai emparelhar com esse. Portanto, eu vou ter agora um orbital do qual esse elétron do hidrogênio e esses elétrons P compartilham, né? Daí a ideia de compartilhamento da ligação covalente, mas notem, por favor, eu estou falando dos elétrons do flúor e dos elétrons do enxofre e dos elétrons do hidrogênio. Essa é uma linguagem típica do que a gente chama teoria de ligação de valência. Eu não vou bater muito nessa tecla, só estou contando para vocês. Em química orgânica, com muita frequência, se misturam conceitos da teoria de ligação de valência e da teoria dos orbitais moleculares. Porque, do ponto de vista prático, não faz muita diferença. Conceitualmente, tem diferenças. Então, aí você fala, Dalva, mas e aí, né?
Tem outro jeito de fazer? Lógico que tem outro jeito de fazer. Eu tenho um jeito que é pegar todos os elétrons dos átomos envolvidos e construir com eles orbitais moleculares. Aí aqueles elétrons deixam de pertencer a esse átomo, aquele átomo, e vão pertencer à molécula. Tá certo? Essa é uma outra abordagem, é a abordagem da teoria dos orbitais moleculares. Então, pela teoria dos orbitais moleculares, nós vimos um caso, o caso que nós vimos é o caso da formação da molécula de hidrogênio. Esse assunto aqui ele também pode ser discutido com graus, mesmo para um curso, né, de graduação de Química, com graus absolutamente variáveis de aprofundamento. Qualquer um dos livros de Química Geral que eu coloquei na bibliografia da disciplina da gente vai discutir esse tema com muito mais profundidade do que eu estou fazendo aqui. A questão é que nós não precisamos de uma profundidade maior, desde que vocês entendam o que eu estou falando. Se vocês entenderem o que eu estou falando, vocês não devem ter dificuldade para ver qualquer um dos outros exemplos dos livros de Química Geral. Mas, enfim, se a gente fizer um diagrama aqui de energia, eu vou ter um átomo de hidrogênio, um outro átomo de hidrogênio. A configuração eletrônica de cada átomo de hidrogênio é um S1. Eu tenho, portanto, um elétron em cada átomo. E para eu fazer um orbital molecular, eu vou combinar esses dois, linearmente, esses dois orbitais atômicos. Então, eu posso fazer essa combinação linear de dois jeitos, ou através de uma soma, ou através de uma subtração. Vocês devem se lembrar que quando eu falei da mecânica quântica, eu falei que a função de onda, psi, ela não precisa ter necessariamente um significado físico. Na verdade, a escola de interpretação que a gente mais usa é aquela escola que diz que não precisa ter um significado físico, basta que funcione, basta que eu tire as informações adequadamente dos sistemas, né? Energias, propriedades. Então, a gente tem que operar matematicamente com essas funções. Então, se eu somar, né, os orbitais atômicos, eu vou ter um orbital ligante. É o orbital que favorece a ligação química. Esse orbital ligante, ele tem uma energia menor do que dos orbitais atômicos. É por isso que a ligação química acontece. Dificilmente a ligação química aconteceria se a energia do orbital molecular, né, resultante da interação dos dois elétrons, fosse maior, né? Mas, ora, eu estou misturando dois orbitais atômicos. Um, eu vou somar os orbitais, e no outro eu vou subtrair as funções desses orbitais. E quando eu subtraio, eu tenho um orbital antiligante. Portanto, de maior energia. Não favorece a ligação química. Aí eu pergunto para vocês. Orbital 1s, qual é a simetria do orbital? Esférica. Orbital S, portanto, só pode formar que tipo de ligação química? Sigma, né? Porque simetria esférica não tem sentido você falar em recobrimento frontal ou lateral. Simetria esférica, absolutamente isotrópica no espaço, né? Então, eu vou ter um orbital sigma ligante, recobrimento frontal, eu vou ter um orbital sigma antiligante. Esse asterisco significa antiligante. Bom, tenho dois orbitais atômicos, vou produzir dois orbitais moleculares. Tenho dois elétrons para pôr. Como é que eu preencho? Um elétron, o outro elétron. Se fosse, por algum motivo, para outro átomo, um orbital P, né? Se eu tivesse aqui 3 níveis de mesma energia, né? Perdão, um orbital π. 2 níveis de mesma energia para o recobrimento lateral. A gente já vai ver o caso do oxigênio. Então, eu teria que preencher primeiro os spins paralelos, né? Para depois voltar e começar a emparelhá-los. Regra de Hund do mesmo jeito. Muito bem. Então, essa aqui é a descrição da ligação covalente no hidrogênio usando a teoria dos orbitais moleculares.
elétron, desses dois elétrons aqui, quem é o elétron desse átomo de hidrogênio? Não sei. Porque agora eles participam de um orbital molecular. Quando eu uso, porque quando nós discutimos a hibridização, por que eu disse que se eu não considero a mistura dos orbitais atômicos, eu não explico a geometria molecular? Porque, horas bolas, carambolas, a geometria dos orbitais, o arranjo, o direcionamento dos orbitais P, não é? Os separa de 90 graus. Então, a água, por exemplo, ela não teria aquele ângulo HOH de 102 graus, mais ou menos. Seria 90, porque eu estaria usando os orbitais P do oxigênio para fazer o recobrimento frontal com os orbitais 1s do hidrogênio. Eu sei que não é isso que acontece, como é que eu explico? Não dá para pensar nos orbitais P isoladamente. Eu tenho que misturar no oxigênio, eu tenho que fazer um remendo na teoria. Então eu tenho que misturar os orbitais S e os orbitais P do oxigênio para formar orbitais híbridos. E aí eles vão ter um arranjo, né, que a gente sabe, no caso do oxigênio ele vai ter 2 orbitais híbridos totalmente preenchidos e 2 orbitais híbridos semi-preenchidos. 4 orbitais híbridos, hibridização sp3, como nós vimos, portanto a separação, a geometria, é a geometria segundo os vértices de um tetraedro, né? E aí eu explico melhor a geometria. Aqui eu não preciso pensar nisso, porque sai naturalmente, não é? Eu vou ter um número X de orbitais moleculares que sai naturalmente a geometria. Então, a ideia de hibridização é uma ideia associada a essa descrição, que é a descrição da teoria de ligação de valência. Eu falei também para vocês, estava tudo muito bem, estava tudo muito legal, porque isso aqui é uma maravilha, né? Isso aqui é simples da gente explicar. Vamos fazer o oxigênio, né? O oxigênio, a molécula de oxigênio, oxigênio que compõe o oxigênio gasoso, né? Então, o oxigênio ele tem número atômico 8, a configuração eletrônica dele vai ser, vou fazer aqui. Eu vou colocar os níveis de energia. E como nós fizemos para o flúor, regra de Runde, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nitidamente, eu tenho 2 orbitais P que precisam ser preenchidos, né? Então, notem que, nesse caso, eu não preciso da ideia de hibridização. Eu sei que entre os átomos de oxigênio tem uma ligação dupla, certo? Eu estou falando de orbitais P. Então, o Ítalo é um átomo de oxigênio, que tem um orbital nessa direção, né, Ítalo? Com o orbital P, a gente faz um recobrimento frontal, faz uma ligação simples. E com o outro orbital P, ortogonal a esse, a gente faz um recobrimento lateral, que é a segunda ligação, que é a ligação π. Então, maravilha, eu não preciso pensar em hibridizar nada, é linear, O2, maravilha. Então, o que vai acontecer? Bom, um átomo de oxigênio que tem essa configuração eletrônica, essa cara em termos de energia, vai interagir com outro átomo de oxigênio, que tem a mesma configuração, a mesma cara, e esses 2 elétrons aqui, eles vão ser compartilhados com os outros 2 elétrons do outro átomo de oxigênio, que também estão sozinhos. Tá certo? Então, eu tenho um átomo de oxigênio
eu tenho outro átomo de oxigênio que é igualzinho a esse. Esse aqui tem 2 elétrons desemparelhados. O outro átomo de oxigênio também, obviamente, vai ter 2 elétrons. O que eles fazem? Eles compartilham aqueles 2 com esses 2 para formar uma ligação sigma e uma ligação pi. Teoria de ligação de valência é perfeita, não preciso pensar em hibridização, não preciso evocar nenhuma explicação esotérica, né, com S ou com X, né, para explicar o evento. Só que qual é o problema? Se eu faço desse jeito, na molécula de oxigênio, eu não tenho elétrons desemparelhados. Se eu faço desse jeito a molécula de oxigênio, esse elétron vai ser compartilhado com um elétron do outro átomo, esse vai ser compartilhado com outro elétron do outro átomo de oxigênio, e eu não tenho elétrons desemparelhados. Certo? Sim? Não? Mais ou menos? Sim? Então, desse jeito, nessa descrição aqui, a teoria da ligação de valência, se eu aplicar aplicada ao oxigênio, ela não me dá elétrons desemparelhados. Se não tem elétron desemparelhado, tem uma propriedade muito importante da matéria, que chama paramagnetismo, que não deveria ser observado para o oxigênio. E o paramagnetismo é uma propriedade intrínseca daquelas substâncias que têm elétrons desemparelhados. Porque se há elétrons desemparelhados, há a possibilidade de uma interação atrativa, forte, com o campo magnético de um ímã. Quer dizer o seguinte, se eu usar a teoria de ligação de valência e pegar oxigênio líquido e passar pelos polos de um ímã, não deve acontecer nada perceptível. Todos os elétrons são emparelhados. E a gente viu na aula passada que não é isso que acontece. Esses frascos aqui chamam frascos de Dewar. Ele está escondendo da gente o que ele está fazendo. Imagino como a gente está sem o som, né? Imagino que ele esteja produzindo oxigênio líquido. Aí a gente tem os polos, né, de um ímã. Eu tenho certeza. Na verdade, isso aqui é bem interessante, né? Ele montou, isso aqui são eletroímãs, né? Então ele joga o oxigênio e o oxigênio fica aqui atraído pelos polos. E aí, quando ele desliga o eletroímã, o oxigênio flui. Eu não consigo explicar essa propriedade do oxigênio líquido através desse modelo aqui, da teoria da ligação de valência. Tá certo? Como é que eu explico isso? O oxigênio líquido, ele tem que ter elétrons desemparelhados. Mas como é que ele vai ter elétrons desemparelhados? Se a teoria de ligação de valência manda ele emparelhar todos os elétrons.